Antigamente, a forma de se comunicar no rádio brasileiro era bem padronizada e os locutores apresentavam seus programas seguindo quase sempre a mesma receita. Estamos apresentando, voltamos a apresentar, você ouve agora e por aí vai. Mas teve um cara que começou a mudar isso ainda na década de 70. E não apenas isso, ele também foi o maior divulgador do rock no Brasil nessa época. Hoje você vai conhecer um pouco da história de Newton Avarenga Duarte, o Big Boy. Fala pessoal, tudo bem? Adriano por aqui e este é o canal O Locutor, um espaço onde a gente fala sobre equipamentos, home studio, locução e traz histórias bem interessantes do mundo do audiovisual. Antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal. Muito obrigado mesmo! E você que ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreva agora. Com a sua ajuda, deixando seu like, compartilhando com seus amigos, a gente aos poucos vai crescendo e trazendo cada vez mais conteúdo para você. Nascido em 1º de junho de 1943 no Flamengo, o carioca Newton Duarte sempre foi um aficionado por música, principalmente o rock. Era sempre antenado às principais emissoras internacionais que transmitiam em ondas curtas, que para muitos eram consideradas a internet daquela época. Ali o jovem Newton absorvia conhecimento, informações de artistas de vários países e se inspirava em alguns comunicadores e DJs internacionais. Gostava de colecionar discos, que mais tarde se tornaria uma incrível coleção com mais de 20 mil exemplares, uma verdadeira discoteca invejada por muitos. Tinha tudo ali muito bem catalogado, não apenas os principais sucessos do rock, mas também do rhythm and blues, soul, trilhas sonoras para rádio e muitos outros estilos musicais. Com seu vasto conhecimento sobre música, Newton ia fazendo amizade com profissionais do mundo do rádio, o que lhe possibilitou frequentar algumas emissoras, e lá ele trocava discos, sugeria músicas e artistas que ele gostava. Mas Newton ainda não ganhava a vida com isso. Paralelo a toda essa paixão por música, ele era professor de Geografia do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Embora gostasse de geografia, sua paixão mesmo era pela música. Em 1964, em uma das emissoras que ele costumava frequentar, a Rádio Tamoio, no Rio de Janeiro, surgiu a oportunidade para Newton substituir um DJ que entraria de férias. E aí, acabaram as férias e a emissora gostou tanto do trabalho de Newton que resolveu contratá-lo definitivamente. Nessa época, ele levava uma vida dupla. Pela manhã lecionava geografia e à noite era programador musical. A carreira como locutor só começaria um pouco mais tarde. Em 1967 foi contratado pela Rádio Mundial, que naquela época era a nova aquisição do Grupo Globo. Eles tinham a ideia de criar uma rádio com um estilo mais jovem. Foi aí que Newton Duarte, que até então era apenas um programador musical, foi convidado a fazer parte do time de locutores da emissora. Inicialmente, o programa de Newton seria apenas para ele apresentar seus discos, falar sobre os sucessos internacionais. Só que a coisa foi crescendo. A partir daí, ele começava de forma muito natural a revolucionar a linguagem do rádio brasileiro. Foi então que ele decidiu abandonar sua carreira no magistério e se dedicar apenas ao que mais amava fazer. Newton Duarte daria espaço ao codinome Big Boy. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical! Desde efeitos sonoros diversos insertados no meio dos programas, seu estilo carismático, jargões que ficariam famosos como Hello Crazy People. Hello Crazy People, no ar, Big Boy Show! A verdade é que sua forma de se comunicar rompia completamente os padrões que até então eram consideradas as formas corretas de se comunicar no rádio. Apresentou programas como o Big Boy Show, Ritmos de Boate e Cavern Club, que era inclusive um programa dedicado exclusivamente aos Beatles, uma de suas bandas preferidas. E foi esse programa que consagrou Big Boy no rádio carioca e o fez ganhar cada vez mais notoriedade entre o público jovem. Em uma das edições do programa, Big Boy lançou com exclusividade no Brasil e simultaneamente com a Inglaterra o álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que foi executado na íntegra, um dos discos mais consagrados dos Beatles e que com certeza foi um ícone da música internacional daquela época. Big Boy se tornou amigo de Paul McCartney, James Brown e muitos outros artistas. Seu nome foi se tornando cada vez mais conhecido em outros países como um grande comunicador brasileiro para o público jovem.
Até as próprias gravadoras internacionais tinham interesse em mandar exemplares com os sucessos em primeira mão para ele divulgar aqui. Com sua amizade no meio artístico, ele conseguia trazer os principais lançamentos da música internacional para o Brasil. Foi um dos responsáveis por tornar o país, naquela época, o segundo maior mercado mundial na venda de discos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Big Boy também apresentou programas de TV, se tornando inclusive o primeiro VJ do Brasil. Chegou também a participar de um programa apresentado pelo Chico Anísio e também fez uma participação em uma novela da Rede Globo em 1970. E olha, tem muito mais. Ele foi um dos responsáveis por criar as primeiras baladas da Black Music no Rio de Janeiro, criando a popularidade de muitos artistas internacionais que até então eram completamente desconhecidos no Brasil. Big Boy tinha uma audiência incrível, era uma verdadeira fonte de informação sobre música para a juventude daquela época, onde os meios de comunicação eram bem precários. Foi sem dúvidas uma grande personalidade, revolucionando a forma de se comunicar no rádio, sendo considerado o melhor DJ da história do rádio brasileiro e divulgador de grandes sucessos. Big Boy também teve passagens em outras emissoras, como a Rádio Eldo Pop FM no Rio e a Excelso AM de São Paulo. Big Boy morreu muito jovem, com apenas 33 anos, em São Paulo, onde estava hospedado para a gravação de um programa para a Rádio Excelsior, vítima de um ataque cardíaco provocado por um sério problema de asma. Ele com certeza deixou uma enorme contribuição para a cultura musical do país e, claro, para o rádio brasileiro. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não saia daqui sem deixar seu like e, claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se para ficar por dentro de mais histórias como esta de hoje. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo. Até mais!